Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais Venham as Águas, nesta série de reflexões na carta de Paulo aos Efésios. Nós chegamos no capítulo 5 e nós falamos ontem dos versículos 5 até o 13 e hoje nós vamos dar continuidade então às nossas reflexões dos versículos 14 até o 18. E a palavra de Deus então nos traz o seguinte: Desperta, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como pessoas sábias, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Temos aqui então a vida do crente. Como a vida do crente deve ser? Ela deve ser pregar um sermão, deve ser uma mensagem, deve ser sempre um desmascarar as trevas que o cercam, deve sempre estender o convite aos descrentes. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Essa é a voz da luz, que fala aos que dormem nas trevas e que jazem em morte espiritual. A palavra de Deus diz que os homens estão mortos em seus delitos e pecados, e eles só vão encontrar luz da vida em Jesus. A luz os chama para a vida e para a claridade, e Jesus é a luz que ilumina a mente e o coração do homem. Se eles responderem ao convite de Cristo, então brilhará sobre eles e ele os iluminará. Trará a luz da vida. No versículo 15, Paulo, por meio de uma série então de exortações tanto negativas como positivas, ele põe em contraste o andar de pessoas nécias e a conduta cuidadosa dos sábios. Nécios são aqueles que não andam segundo a sabedoria de Deus, mas segundo a sua própria sabedoria. A primeira exortação aqui é um apelo geral aos leitores para andar não como nécios, mas sim como pessoas sábias. Como já é dito, andar é uma das palavras-chave dessa epístola. Ela é mencionada nessa carta 7 vezes para descrever, então, um círculo completo de atividade da vida de um indivíduo. Andar prudentemente é uma delas. E andar prudentemente é viver conforme a nossa posição de filhos de Deus. Os filhos de Deus andam prudentemente. Andar como nécio é descer desse plano elevado para a conduta dos homens desse mundo. Andar e fazer o que os homens fazem não é o convite que o Senhor fez para nós. O modo de andar sábio, ele se preocupa primeiro em remir o tempo, em aproveitar bem as oportunidades. Nós sabemos que a cada dia novas portas se abrem diante de nós com inúmeras possibilidades. Então, remindo o tempo implica em ter uma vida marcada primeiro por guardar a santidade de Deus em nossas vidas. Segundo, remir o tempo tendo atos de misericórdia e também palavras ajudadoras. O que torna isso mais urgente hoje é o caráter mau dos dias em que nós estamos vivendo. A expressão aqui nos faz lembrar que o Espírito de Deus não agirá para sempre no homem. O dia da graça, do favor imerecido, um dia vai se findar. E vai se findar depressa, e as oportunidades para adorar, para testemunhar e servir vão se acabar para sempre. Por essa razão é importante deixar de ser nécio e tornar-nos sábios, remindo o tempo, servindo
ao Senhor e testemunhando a respeito da sua graça. O versículo 17 diz assim: por esta razão, nós não devemos nos tornar insensatos, mas procurar compreender qual seja a vontade do Senhor para nós. Eis aqui algo crucial. Por causa do mal que reina hoje e do pouco tempo que ainda resta, muitos de nós podem ser tentados a gastar os nossos dias de forma frenética e agitada pelos nossos próprios desejos e vontade. No fim, isso não passará de pura perda de energia. O importante, amados, na vida é descobrir a vontade de Deus e então cumpri-la. Essa é a única maneira de ser realmente eficiente e efetivo na Terra. É possível fazer a obra cristã conforme as nossas próprias ideias, sim, a nossa própria força, agindo completamente da vontade do Senhor? Sim, é possível. O caminho da sabedoria consiste, na verdade, além de remir o tempo, é discernir qual é a vontade de Deus para a nossa vida individual e depois obedecê-la. No versículo 18 ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. A alternativa recomendada por Paulo aqui é encher do Espírito, em vez de estar embriagado com o vinho. Aqui há um paralelo, então, entre as duas opções, e isso pode até mesmo causar espanto quando as comparamos e as contrastamos. Mas é possível entender a razão pelo qual o apóstolo Paulo liga, então, essas duas maneiras. Em primeiro lugar, porque há certas similaridades. Então, vamos ver quais são elas. Primeiro, em ambas as condições, a pessoa fica sob um poder que não é dela própria. Em um caso, sob o poder da bebida e o outro sob o poder do Espírito Santo. Segundo, em ambas as situações, as pessoas experimentam certo dinamismo. No dia do Pentecostes, o fervor produzido pelo Espírito foi erroneamente interpretado como embriaguez com vinho, como nós vimos lá em Atos capítulo 2, versículo 13. Terceiro, em ambos os casos, então, tanto da embriaguez de como estar, então, cheio do Espírito, a conduta da pessoa é afetada. No caso de uma pessoa sob a influência do álcool, seu caminhar se altera. E no caso de uma pessoa sob o poder do Espírito Santo, o seu comportamento também muda. Mas há mais duas maneiras em que as duas condições apresentam, então, contrastes notáveis. Então, no caso da embriaguez, a dissolução e indulgência em face à sensualidade. A plenitude do Espírito nunca vai levar a pessoa à sensualidade, jamais. No caso da embriaguez, a pessoa perde o autodomínio. Então, em contraste com isso, um dos frutos do Espírito é qual? É o domínio próprio, Gálatas 5:23. Então, um crente que desfruta da plenitude do Espírito nunca fica fora de si, a ponto de não poder controlar as suas ações. Então, temos que tomar esse cuidado, porque às vezes as pessoas se acham tomadas pelo Espírito e saem fora de si, não controlam as suas emoções. O espírito do profeta está sempre sujeito ao próprio profeta, diz 1 Coríntios, capítulo 4, 14, versículo 32. Às vezes, amado, a plenitude do Espírito parece ser apresentada na Bíblia como uma dádiva soberana de Deus, como, por exemplo, João Batista. João Batista era cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe. Lucas 1,15. Nesse caso, a pessoa recebe a plenitude sem preencher nenhuma condição prévia. Não há algo que obtém por obras ou orações. Deus o dá conforme o seu belo prazer. Em Efésios 5,18, porém, aqui diz que o crente recebe a ordem, olha só, de encher-se do Espírito. Logo, isso requer uma ação da sua parte. Ele tem de cumprir certas condições. E o resultado de obediência não vem automaticamente. Por essa razão, então, a plenitude do Espírito não pode ser confundida com os seus outros ministérios, tais como o batismo pelo Espírito Santo. É a obra do Espírito pela qual ele incorpora o crente no corpo de Cristo, como diz 1 Coríntios 12, 13.
Não pode também ser confundida com a habitação. Por esse ministério, o Consolador habita no corpo do cristão e o fortalece para a santidade, para a adoração e para o serviço, como diz João 14,16. Nós temos também a unção do Espírito. O Espírito é a própria unção que ensina o Filho de Deus as coisas do Senhor, como diz a palavra. E a unção lhe ensinará todas as coisas a respeito do Senhor. Já o penhor e o selo, o Espírito também é o penhor e é o selo. Já vimos que o Espírito Santo, como penhor, garante ao santo a sua herança, e o selo preserva o crente para receber a sua herança, como nós já vimos lá em Efésios, capítulo 1, versículos de 13 a 14. Esses são alguns dos ministérios do Espírito que o crente desfruta no momento em que ele é salvo. Todos os que estão em Cristo têm o batismo do Espírito, a unção, o selo e o Espírito do Deus morando neles. Aqui, estar cheio do Espírito é diferente. Não é uma experiência que acontece uma vez por todas na vida do discípulo. Antes, trata-se de um processo contínuo, por isso ele fala, andai. A tradução aqui literal desse mandamento é permaneça sendo cheio pelo Espírito. Isso pode começar como uma experiência de crise, porém deve continuar a partir daí como um processo permanente na vida do cristão. Sempre está sendo cheio. Estar cheio hoje não significa estar cheio amanhã. É uma condição que deve ser almejada. E de fato a condição ideal do crente aqui na terra. Significa que o Espírito Santo está sob o controle e que não há nada na vida do cristão que o entristeça de modo que ele está preenchendo o seu papel no plano de Deus, o Espírito Santo. Então, como um crente pode encher-se do Espírito? Isso é o que nós vamos ouvir ou trabalhar na nossa meditação a partir de amanhã. O importante aqui é nós olharmos como o Senhor tem nos dado o penhor, o selo, a unção, a habitação e o batismo do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe você e que Deus guarde a sua vida e que Ele continue enchendo a sua vida da plenitude do Espírito. Que Deus abençoe você e até lá!